Muito bom dia a todos, nossos queridos amigos e amigas do Centro Espírita João Batista, conectados nesta plataforma virtual, de forma que possamos dar por início a esta atividade que realizamos a cada domingo, de nossa evangelização infanto-juvenil, Mocidade Espírita e Grupo de Paz Paulo Zerbeto. Como sempre fazemos no início de nossas atividades, convidamos a todos para uma oração, de forma que possamos serenar os nossos corpos, sentarmos confortavelmente em nossos lares e que possamos liberar o nosso espírito, tranquilizando, para que possamos irmaná-lo em perfeita comunhão entre nós aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas principalmente com os nossos amigos espirituais, com os guias, os mentores de nossa casa, que comparecem disciplinarmente, amparando os trabalhos de cada atividade, mas principalmente com os nossos guias e mentores pessoais, nossos amigos, familiares, aqueles que já nos precederam na grande viagem, e também, assim, em perfeita comunhão, elevar os nossos pensamentos, nossos bons sentimentos a Deus, nosso Pai Criador, aqueles que nos criou como filhos amados seus, como espíritos eternos, para também conectarmos com o nosso irmão maior, nosso divino amigo, nosso queridíssimo Jesus Cristo de Nazaré, este preposto de Deus, governador de mundos, construtor e criador de planetas, para que possamos, todos aqui nós reunidos, num gesto de profunda gratidão pela vida, agradecermos por todas as nossas graças, todas as nossas dádivas, todas as nossas bênçãos que tenhamos recebido no dia de ontem, no dia de hoje e também no dia de amanhã. Lembrando a conhecida oração dominical, aquela ensinada por Jesus há quase 2000 anos. Oremos então, nesta comunhão maravilhosa de espíritos, de energias, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito bem, queridos amigos e amigas aqui conectados, para mais esta palestra virtual direcionada aos nossos amigos pais e mães de nosso grupo de pais Paulo Zerbeto. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso amigo Fábio Fadel. Ele, que é um profundo divulgador da doutrina espírita, já esteve presente em nossa casa por diversas vezes, tanto nas palestras de agosto, quanto mesmo nas palestras do grupo de pais, aos domingos, e também em alguns convites que fazemos a ele, por exemplo, este ano, para comemorarmos o aniversário de Allan Kardec, dentro do nosso estudo das quartas-feiras do ESD. Então, somos muito gratos pela presença sempre amiga e fraterna do nosso querido Fábio, que vai falar-nos sobre a temática da manhã,
com o título As Três Revelações. O Fábio é um amigo, um colega de trabalho, mora lá em Praia Grande, e ele nos permite que possamos intervir com ele durante a sua apresentação. Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, algum ponto que queiram esclarecer, fiquem todos à vontade. Então, sem mais delongas, querido amigo Fábio, eu não vou dizer que a casa é sua, mas a palavra é sua. Muito obrigado, viu, Valtão? É uma satisfação muito grande estar com todos vocês aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Meus amigos, Allan Kardec, a partir do ano de 1858, ele cria uma revista chamada Revista Espírita, onde ele colocava vários artigos de todas as informações, de todas as coisas curiosas que vinham da espiritualidade e que ele tinha a oportunidade de lidar quando ele estava consultando os espíritos. Obviamente, que se ele lança essa revista, era uma revista mensal, ele tinha alguns assinantes. Em 1861, tinha um dos assinantes da Revista Espírita, que ele era judeu. E ele ficava muito incomodado porque na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o pessoal falava só sobre a moral de Jesus, mas não falava sobre a moral de Moisés. Aquilo deixou ele deixava ele bastante incomodado. Ele era médium e o espírito protetor dele era um avô dele, que já estava no mundo espiritual. E ele teve a oportunidade de evocar, e ele teve uma conversa. O nome desse espírito que veio conversar com ele é o Sr. Mardoquê. E ele fez essa pergunta: por que Moisés não era tão lembrado quanto Jesus? E esse espírito Mardoquê, ele fez uma proposta de que, na história da humanidade, houve 3 revelações vindas do alto. A primeira, vinda através de Moisés, a segunda, através de Jesus, e a terceira, o Espiritismo. Eu vejo algumas pessoas, às vezes espíritas mesmo, acharem que ficarem bravas com o Kardec, porque falam que é uma arrogância, uma prepotência, que na história toda da humanidade só haveria 3 revelações. No entanto, se a gente for lá no capítulo 1º do livro A Gênese, do Kardec, ele fala que em todas as religiões houve seus reveladores. No entanto, ele propôs no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo essas 3 revelações que o senhor Mardoquê indicou para eles. E ele explica lá no capítulo 1º o motivo de ter escolhido, da Gênese, né? O motivo de ter escolhido essas 3 revelações. Então, na história da humanidade, os povos eram todos politeístas, ou seja, eles tinham a crença em vários deuses, acreditavam que existiam vários deuses. E, em determinado momento, Abraão, que tinha um pai chamado Terá, que era politeísta também, segundo a tradição bíblica, ele faz uma aliança com Deus. Deus lhe daria uma descendência muito vasta e uma terra prometida. Em contrapartida, Abraão e todos seus descendentes adorariam e serviriam a somente um Deus. Então, Abraão inaugura na história da humanidade, eu pelo menos não tenho informação de outras civilizações que eram monoteístas, ou seja, a crença num só Deus. Então, a partir daí, Abraão ele teve um filho chamado Isaac. Ele teve 2 filhos, um chamado Ismael, o outro Isaac. Mas nós vamos falar somente do Isaac, que casou com a Rebeca e que ele teve 2 filhos. Um era Jacó, outro era Esaú. A história é muito bonita, a história bíblica é muito interessante, mas em determinada situação, Jacó ele muda de nome e passa a chamar Israel. E ele casa com 4 mulheres. O pessoal naquela época, e teve vários filhos. E o pessoal colaborava bastante com a reencarnação naquela época, né, Valtão? Então, desses 12 filhos, o Israel tinha um que era diferente dos outros, chamado José. Esse menino ele tinha uma perspicácia muito, muito grande, muito interessante. E em determinado momento,
ele sonhou que tanto o pai como os irmãos se inclinavam, reverenciando. E isso, naquela época, para o pessoal daquela cultura, era uma coisa muito séria, porque ele acreditava que ele era melhor do que os outros e jamais que os irmãos mais velhos reverenciariam a ele. E isso foi fazendo com que os irmãos ficassem ciumados, tivessem ciúmes do José. Em determinado momento, eles decidiram matar o próprio irmão. Então, a gente vai ver que lá na história bíblica, começa com Caim e Abel, esse problema entre os irmãos, né? E depois a gente vai ver em algumas situações de irmãos que ficavam com ciúme de outros. E nesse caso do José, aconteceu exatamente isso. Os irmãos, uma vez ele foi pastorear junto com os irmãos, e os irmãos, eles planejaram matar o José. Mas houve uma disputa, uma briga, e eles desistiram da ideia de matar. No entanto, estava passando uma caravana ismaelita que ia para o Egito. E os irmãos do José o venderam para essa caravana. A túnica que o José usava, eles mantiveram, mataram um animal no deserto, colocaram o sangue do animal na túnica, venderam o irmão para essa caravana, e quando chega, eles levaram a túnica para o Israel, né? E dizendo que ele havia sido devorado por uma fera no deserto. Israel fica muito triste porque era o filho querido dele. Bom, volto a dizer, José era um rapaz com uma perspicácia, uma inteligência muito grande. Quando chega no Egito, ele é comprado como escravo pelo Potifar. E esse Potifar, a princípio, leva José para dentro da casa dele como escravo. Mas pela competência que José tinha, rapidamente, o Potifar coloca ele como o governador da casa dele, por enquanto, tá? Ele que coordenava, ele que administrava todo o lar da casa do Potifar, porque o Potifar gostava muito do José. Só que o Potifar tinha uma mulher que também gostou muito do José, talvez não da maneira como deveria gostar. Ela queria o José como homem, e José, fiel ao seu patrão, a recusou. A esposa do Potifar fez toda uma armação, e o José, que estava muito bem administrando o lar do Potifar, ele vai preso e fica no cárcere do Egito. Às vezes as coisas acontecem conosco, a gente acredita que é para o nosso mal, as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Nesse caso do José, não foi tão ruim assim, nenhuma das duas coisas, o que os irmãos fizeram com ele e o que a esposa do Potifar fez com ele. Ele fica no cárcere, obviamente sofreu bastante, e quando ele estava no cárcere, ele teve contato com 2 funcionários que trabalhavam no palácio do faraó. E, entre outras coisas que o José tinha a capacidade, uma delas era interpretar sonhos. E os 2 funcionários que estavam no cárcere junto com José, eles tiveram um sonho. E o José interpretou o sonho de um e de outro. Interpretou o sonho de um falando que ele seria executado. E do outro, o outro sonho, o José interpretou que ele retornaria ao palácio e seria liberto. Daquela maneira que José previu, aconteceu. Um foi executado realmente e o outro voltou ao palácio, trabalhando como criado do palácio. Uma coisa interessante aconteceu naquela época. O faraó, ele começou a ter um sonho recorrente, onde ele sonhava que 7 vacas gordas pastavam à beira do Nilo, e quando do Nilo saíam 7 vacas magras e devoravam as vacas gordas. E ele sonhava também que tinha uma planta com espigas muito pompudas, muito bonitas, e depois sobre aquela planta nascia uma planta seca e devorava aquelas espigas. E o faraó, naquela época, mandou chamar todos os seus sábios, todos aqueles que tinham um destaque no Egito, para interpretar esse sonho, mas ninguém conseguia interpretar. Foi aí que aquele sujeito que estava com José lá no cárcere, ele falou para o faraó, faraó, eu fiquei com um sujeito no cárcere e nós tivemos um sonho e realmente se realizou. Ele sabe interpretar. E o faraó manda chamar José.
E daí José, ouvindo o sonho do faraó, falou: Faraó, aqui no Egito, em toda a região, as 7 vacas gordas representam 7 anos de muita fartura que o Egito vai passar. E as 7 vacas magras são 7 anos de extrema fome, que não somente o Egito, mas toda a região vai passar. E propôs ainda para o faraó o quê? Eu proponho que o senhor, nos 7 anos das vacas gordas, né, de bastante fartura, construa silos e armazene os grãos que formos colhendo, para que quando chegar a época das vacas magras, a gente tenha esses grãos, alimento, e a gente não sofra tanto com essa fase. O faraó gostou da ideia, José fez realmente isso, e o faraó gostou tanto que colocou José como o grão-vizir, ou seja, abaixo do faraó, ele era o governador do Egito. Quando chegaram os anos das vacas magras, da fome, quem aparece no Egito para comprar os grãos, a comida? Os irmãos do José. A história é muito bonita, tem toda uma história além disso, mas resumindo, José perdoa os irmãos, ficou muito feliz, e ele faz o quê? Ele faz com que Israel e todos os seus filhos e descendentes, que eles possam ir para o Egito, porque no Egito tinha comida e tudo mais. E daí os hebreus se estabelecem dentro do Egito. O tempo foi passando, José se foi, o faraó se foi, Israel se foi, e depois de muito tempo, os hebreus começaram a se multiplicar dentro do Egito. Em determinado momento, um faraó, já muito tempo depois de José, ele começa a ficar amedrontado, porque ele falou, olha, o número dos hebreus é tão grande aqui dentro do Egito que se eles fizerem uma revolução, eles podem tomar o Egito à força. Daí, o que ele fez? Ele começou a impor para os hebreus um trabalho escravo. Em determinado momento, o faraó implantou a lei de que todo filho primogênito de um hebreu deveria ser assassinado, se fosse homem. E nessa época nasceu Moisés. Quando Moisés nasceu, a mãe dele faz o quê? Coloca ele num cesto e coloca no rio Nilo para quê? Para que ele não fosse morto. Moisés foi achado pela filha do faraó e foi criado como se fosse uma pessoa da realeza. No entanto, Moisés sabia que ele não era egípcio, que ele era hebreu. Ele foi criado como se fosse da família real, e uma coisa que incomodava muito Moisés era o jeito que os egípcios tratavam o povo hebreu. E um dia ele viu um soldado egípcio maltratando um judeu, e ele briga com esse soldado, e o soldado, nessa briga, ele acaba matando esse soldado. A partir daí, ele precisou sair do Egito, foi para outras terras, onde ele encontrou a sua esposa, seu sogro, Jetro, e estava vivendo uma vida tranquila lá, sossegada. Por que eu falo tudo isso? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o motivo do povo hebreu estar dentro do Egito escravizado, tá? Eu não sei se todos vocês já sabiam, mas essa é a genealogia, mais ou menos, de como que aconteceram os fatos. Moisés estava casado lá, tranquilo, e daí, segundo a tradição, Deus aparece para Moisés e fala para que ele vá até o Egito e tire o povo hebreu lá do Egito. Também é uma história bastante interessante, onde tem as pragas e, entre outras coisas, Moisés ele pega aquele povo hebreu, um povo semi-selvagem, gente, é bom a gente lembrar isso, um povo semi-selvagem, e tira do Egito. Quando ele estava caminhando no deserto para ir à Terra Prometida, a gente há de convir que naquela época não existia prisão, não existia nada que você pudesse fazer com que uma pessoa que cometesse um crime ou coisa parecida, ele pudesse ficar preso para cumprir uma pena, um castigo ou alguma coisa. E como aquele povo era muito ainda semi-selvagem, volto a dizer, Moisés precisou implantar algumas leis civis, mas dizendo que era em nome do próprio Deus. Porque se ele falasse que essas leis eu estou implantando, provavelmente o povo não seguiria. Então, se a gente for ver lá no Antigo Testamento, em Êxodo, vai falar assim, olha, aquele que raptar alguém e esse for achado em sua mão, esse será morto.
Aquele que amaldiçoar pai e mãe será morto. Aquele que profanar o dia do sábado será morto. Então, existiam várias leis civis implantadas por Moisés, que como ele não tinha como punir os infratores, a única punição seria a morte. E nessa primeira revelação, tinha que estar implantado a crença de um Deus único, porque o convívio com os egípcios, que era um povo politeísta, fazia com que muitas vezes, se tornassem politeístas. E uma das coisas que Moisés fez, e que está lá no Deuteronômio 18, Moisés proibiu a comunicação entre os desencarnados e os encarnados. Isso é uma coisa que muitas vezes utilizam pessoas de outras religiões contra a gente, falando, olha, Moisés proibiu. Bom, se Moisés proibiu é porque era possível, né? Ninguém vai proibir uma coisa que não é possível. Mas da maneira com que os hebreus estavam utilizando a mediunidade, a doutrina espírita também não recomenda, porque eles utilizavam a mediunidade para quê? Muitas vezes para adivinhar ou para pedir o que eles deveriam fazer, coisas que eles mesmos deveriam escolher. Não ouvir a opinião de espírito ou coisa parecida. E mais do que isso, quando o espírito se manifestava, alguns tinham a tendência de endeusá-lo. E daí, aquele conceito monoteísta ia por água abaixo. Então, Moisés acabou proibindo. Apesar, gente, que tem outra passagem onde está Eudade e Meldade, que eles profetizavam o que nós chamamos de comunicação mediúnica, comunicação mediúnica, que Moisés não reprimiu. Mas tudo bem. Então, existia uma lei implantada por Moisés, onde parecia que Deus era um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus que punia, um Deus que castigava, um Deus a ser temido. E por incrível que pareça, ainda hoje, eu vejo pessoas falando que Deus é um Deus a ser temido, que nós temos que temer a Deus. Mas não foram só leis civis que Moisés trouxe. Se a gente for ver lá no capítulo 1 da Gênesis, o próprio Kardec, nesse capítulo, O Caráter da Revelação Espírita, disse que a revelação trazida por Moisés, ela tinha dois aspectos. O aspecto pessoal, que foram as leis criadas por Moisés, essa lei civis, e o aspecto divino, que os espíritos de Kardec falam que as leis divinas, que são atemporais, ou seja, elas em todas as épocas da humanidade elas devem ser cumpridas, que são os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, só para relembrar, porque o pessoal às vezes não se recorda, vai falar: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses. Perceba, nesse primeiro mandamento está o reforço no monoteísmo. Não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra e nada que viva debaixo das águas. O segundo mandamento fala: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento é: lembra-te de santificar o dia do sábado. Quarto mandamento: honrar pai e mãe para que você tenha uma vida dilatada na terra que o Senhor teu Deus te dará. Naquela época eles acreditavam que se você fizesse a coisa certa, se você fosse agradável a Deus, você teria uma vida dilatada na terra mesmo, como encarnados. Por isso que a gente vê alguns personagens bíblicos, Matusalém, com muitos e muitos anos, tá? O quinto mandamento é: não roubarás. O sexto mandamento: não adulterarás. O sétimo mandamento, o quinto mandamento é: não matarás. Acho que eu falei não matarás. O sexto é: não adulterarás. O sétimo é: não roubarás. O oitavo é: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. O nono mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa, o boi, o escravo, o jumento e tudo do teu próximo. Meus amigos, essa primeira revelação, vindo mais ou menos antes de Jesus, uns 1.600 anos antes de Jesus. Se nós cumpríssemos apenas 2 desses mandamentos, o não matarás e o não roubarás, gente, o nosso mundo já teria mudado de categoria. Já me perguntaram assim: Fábio, você acredita que vai vir uma 4ª revelação? Eu tenho certeza que virá. Mas eu acredito que não seja para esses próximos dias, não, porque a gente ainda não consegue nem cumprir a primeira revelação.
E o pessoal já estava querendo uma quarta revelação. Tá bom? Então, volto a dizer, esse primeiro momento, como diz o Sr. Mardoquê, as revelações, a verdade, ela não pode ser entregue de uma vez só, é como a luz, ela tem que ser entregue de uma maneira gradativa, porque a luz, se ela é muito intensa, ela acaba cegando. Então, naquela situação, na primeira revelação, o que tinha que ser implantado era um monoteísmo, e daí Moisés ele dá os 10 mandamentos também, que são leis divinas. A humanidade foi evoluindo com aquelas leis e tudo mais, e tinha chegado a hora da segunda revelação, que vem através de Jesus. Lá no capítulo 1 da Gênesis, o Kardec fala que o caráter da revelação de Jesus é apenas um, é o caráter divino, porque todos os ensinamentos que Jesus trouxe são de caráter divino. Mas por que agora, do meu ponto de vista, por que o Sr. Mardoquê falou que dessas 3 revelações? A primeira revelação foi muito importante por causa da implantação do monoteísmo e que Jesus viesse. Porque, meus amigos, eu acho que se Jesus viesse numa civilização politeísta, o pessoal muitas vezes não absorveria seus ensinamentos. Por exemplo, se Jesus falasse assim, olha, meu pai diz que nós perdoemos, fala que para que a gente perdoe 70 vezes 7. Numa civilização politeísta, provavelmente uma pessoa fala, teu pai fala isso, teu Deus fala isso, mas o meu Deus fala diferente, fala que é olho por olho, dente por dente. Então, talvez numa civilização politeísta, a mensagem de Jesus não fosse tão difundida como foi numa civilização monoteísta. Jesus pega os 10 mandamentos, resume em 2, que também estava no Antigo Testamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala que ali estavam resumidos todas as leis e todos os profetas. Mais do que isso, Moisés proíbe no Deuteronômio 18 a comunicação entre os mortos e os vivos. E quando Jesus sobe no Tabor, lá no Tabor, materializam-se na frente de Jesus e tem um contato, tem uma conversa com ele, Elias, o profeta, e o próprio Moisés. Se ele havia proibido, ele mesmo desproibiu, porque ele estava morto e veio conversar com Jesus. Então, para aquelas pessoas que muitas vezes nos acusam, o próprio Moisés desproibiu isso, gente. Tá bom? Jesus veio, explicou várias coisas, trouxe vários ensinamentos, mas quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele teve o ensejo de falar, olha, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Eu não estou lendo, assim, eu estou na frente do celular, eu não estou lendo, mas no final, assim, dessa mensagem, Jesus fala que é o Espírito de verdade e que ele iria ensinar as coisas que Jesus não poderia ter, não ensinou, e relembrar as coisas que Jesus havia dito. Então, assim, o Espírito de verdade ia fazer o quê? Ia explicar, por exemplo, quando Jesus vira para as pessoas e fala, olha, há muitas moradas na casa do meu pai, o pessoal acreditou que o quê? Que lá no céu tinha um monte de casinha e que depois que a gente morresse, a gente ia lá para a casinha lá que está lá no céu. Se Jesus falasse, não é nada disso, as várias moradas na casa do meu pai são os diversos 6 trilhões de planetas que existem no universo. O pessoal não ia entender. Então, mas era interessante que a segunda revelação viesse nesse momento correto. E Jesus, volta a dizer, ele falava num Deus de justiça e de bondade. Justiça e de bondade. E Jesus retorna ao mundo espiritual e as pessoas acreditavam até então que no momento do nascimento, quando o espermatozoide fecundava o óvulo, naquele momento Deus criaria um espírito 0 quilômetro. Naquele momento, a criação do espírito. Esse espírito ia viver 10, 20, 30, 100 anos, e depois de viver 100 anos,
depois que ele morresse, ele ia para lugares determinados. Uns acreditavam que era o céu, outros que era o inferno. E as pessoas não conseguiam, gente, entender. Já na época, já logo depois de Jesus, mas isso começou a ficar muito forte conforme o tempo foi passando, num Deus de justiça e de bondade, se que no momento em que ele nos cria, a todos nós, ele faz distinção. Por exemplo, umas pessoas nascem em raças opressoras, que oprimem raças, determinadas raças, que muitas vezes é vítima de preconceito e de perseguição. As pessoas começavam a contestar, se Deus é justo e Deus é bom, por que algumas pessoas nascem nessas raças, enquanto outras nascem em raças opressoras e desfrutam de muitas vantagens aqui no mundo? Mais do que isso, se Deus cria todo mundo igual no momento da concepção, por que existem crianças mais inteligentes do que outras? Qual o motivo de existirem crianças e pessoas mais inteligentes do que outras? Por que Deus, sendo justo e bom, daria prioridade para determinadas crianças ou não? Ele não era justo? Qual o motivo? Por que nasciam pessoas em berço de ouro, materialmente dizendo, que desfrutaria de todos os benefícios aqui da terra, enquanto outros precisariam revirar o lixo para adquirir o sustento? Por que Deus, sendo justo e bom, faria isso? Mais do que isso, os loucos. Por que existiam pessoas que nasciam com deficiências, enquanto outras pessoas nasciam com uma saúde perfeita? E os anjos? Por que Deus criou os anjos lá bonito, no céu, batendo asa, e colocou aqui a gente nesse planeta? Onde estaria a justiça e a bondade de Deus? E conforme o tempo foi passando, a igreja da época, não é nenhuma crítica à igreja, por exemplo, ela manda matar Giordano Bruno, porque Giordano Bruno disse, diferentemente do que estava na Bíblia, que a Terra, longe de ser o centro do universo, era apenas um grão de areia no universo. Mataram Giordano Bruno e logo depois, quando o tempo passou, a ciência descobriu que Giordano Bruno estava certo e a igreja estava errada. Por que Deus havia permitido que ele morresse se ele estava certo? Esse é apenas um dos exemplos que eu estou dando, tá, gente? Então, o pessoal começou a não acreditar mais nesse Deus que era falado por todos. E daí chegou o momento da terceira revelação, que o pessoal muito se incomoda, na verdade. O pessoal se incomoda bastante porque o Kardec colocou essa proposta do senhor Mardoquê. No entanto, meus amigos, as outras religiões ou doutrinas ou acontecimentos que vieram depois de Jesus, elas não fizeram aquilo que Jesus havia prometido quando estava se despedindo. Alguns dizem que, por exemplo, alguns dizem que o Consolador prometido era o Espírito Santo que veio no Pentecostes, 50 dias depois que Jesus morreu. Mas 50 dias depois que Jesus havia voltado para o mundo espiritual, o pessoal já teria se esquecido das palavras dele? E o que eles ensinaram de diferente que Jesus não pôde ensinar lá no Pentecostes? Alguns falam que o Consolador prometido é o próprio Islã, através do profeta Mohammed, que também não me parece de maneira nenhuma que ele cumpriria aquelas coisas que Jesus tinha dito. Então, quando todos aqueles colocavam em dúvida a justiça e a bondade de Deus, os espíritos vieram e começaram a se manifestar, dando os seus ensinamentos. Então, até então, o pessoal acreditava naquela tese que eu falei anteriormente, de que Deus cria no momento da concepção, a pessoa vive e depois vai para lugares determinados. Só que os espíritos vêm e nos traz um outro conceito. Os espíritos nos dizem que Deus criou todos nós da mesma maneira, conforme a questão 116 lá do Livro dos Espíritos, 115 também.
Então, Perdemos. Jesus, ele falava o quê? A doutrina espírita falou o quê? Que... Espera um pouquinho, gente, eu estou no escuro, eu vou lá para a cozinha, tá bom? Para não Faltou ficar muito... energia? Aguardemos, tá? Parece que faltou energia, né? Apagou tudo. Ele já retorna. Ele está se ajeitando. Voltou, né? Continuar? Ou não? Pode sim. Teve um apagão aí? Caiu a força. Bem na hora que eu ia falar das leis do Espiritismo, caiu a força. Ok, Posso pode. continuar? Sim, senhor. Então, né, gente, como eu estava falando, quando chega o Espiritismo na terceira revelação, os Espíritos nos dizem o que Caiu de novo. sendo espíritos puros, para a gente ser espírito puro, a gente tem que adquirir todo o conhecimento intelectual e todo o conhecimento moral. E junto com essa lei, para a gente adquirir, tem a reencarnação. Na questão 227 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a gente, muitas vezes, pode adquirir conhecimento teórico no mundo espiritual, mas, de acordo com a questão 230, a gente precisa reencarnar para adquirir esse conhecimento. E, além disso, tem o nosso livre-arbítrio. Conforme nós vamos evoluindo, a gente vai dilatando o nosso livre-arbítrio, e junto com o livre-arbítrio tem uma lei de causa e efeito. Tudo que a gente fizer, a gente vai colher com essa lei. Então, são algumas leis que a doutrina espírita vem nos explicar, que os espíritos vieram nos explicar, que vem trazer resposta para algumas perguntas. Então, só retornando, a primeira lei é da imortalidade. Todos nós espíritos que fomos criados da mesma, não vão morrer mais, tá, gente? Depois que a gente foi criado, a gente não morre nunca mais. A segunda lei, a primeira de mortalidade, a segunda de evolução. Todos nós que fomos criados da mesma maneira, e aí consiste a justiça de Deus, que não dá privilégios para ninguém, simples e sem conhecimento, um dia chegaremos a ser espíritos puros. Para nós conseguirmos a ser espíritos puros, a gente vai ter que adquirir conhecimento intelectual e moral. No mundo espiritual, a gente consegue a parte teórica, mas no mundo mais reencarnando, que a gente consegue colocar em prática todos aqueles conhecimentos que nós tivemos no mundo espiritual. Terceira lei, da reencarnação. E depois tem a lei do livre-arbítrio e causa e efeito. E daí, com essas leis, os espíritos conseguem explicar o que Jesus não conseguiu explicar para o pessoal daquela época. Então, volto a dizer. Então, por exemplo, quando as pessoas perguntavam por que existem crianças mais inteligentes do que outras, por exemplo, os espíritos vêm nos dizer que o espírito que tá animando o corpo de uma criança naquele momento, que é muito inteligente, ele só está resgatando o esforço que ele teve em outras encarnações, e ele tá pondo em prática agora, e está desfrutando agora do fruto do seu próprio esforço. Não foi Deus que fez uma criança diferente da outra, uma mais inteligente que a outra, não. É que aquele espírito ele só está resgatando o fruto do esforço que ele teve. Aí outras pessoas dizem assim, por que pessoas nascem em algumas raças, né, que são opressoras e oprimem as outras? E os espíritos vão dizer que tudo que nós vencemos aqui, no mundo no mundo material, muitas vezes é uma escolha que nós tivemos no mundo espiritual.
Veja a questão 258 lá, onde nós mesmos escolhemos nossas provas. Então, se a gente está passando por algum tipo de dificuldade, por causa de determinada raça ou sexo que a gente possa estar nessa encarnação, fomos nós mesmos que escolhemos para a gente vivenciar algumas experimentações. Então, não foi Deus que nos jogou numa raça que a gente não deveria estar ou coisa parecida. Tá bom? Sexo mesmo, sexo também, gente. Como os espíritos nos disseram que a gente vai precisar, que a gente precisa adquirir todo o conhecimento intelectual e todo o conhecimento moral, a gente vai ter que passar pelos dois sexos. Eu, por exemplo, vou ter que passar pelo sexo feminino, por exemplo, para saber mais ou menos como que é o amor de mãe, que para mim é o amor que mais se aproxima ao amor de Deus. E as mulheres também vão ter que passar pelo sexo masculino. Para quê? Com certeza a gente vai ter que passar pelos dois sexos para adquirir todo esse conhecimento, tá bom, gente? Então, os Espíritos vêm nos explicar justamente isso, quando fala dessa diferença existente. Outra questão que é feito, né, que são feitas, para onde vai a alma das crianças? Depois que morre, vai para o céu ou vai para o inferno? Se falarem que vai para o céu, mas ela não teve nem tempo ainda para fazer o bem, ela iria para o céu para quê? Não nos esquecendo que Hitler também foi uma criança. E tantos espíritos aí que são adoentados não são tão evoluídos. Então, se a mãe do Hitler, logo depois que ele nascesse, ela o matasse, ele iria para o céu. Mas depois que ele viveu, ele iria já para um outro lugar diferente. A doutrina espírita nos diz que a criança ela retorna para o mundo espiritual e fica aguardando uma nova encarnação. Tá bom? Os loucos. Por que tem a alma dos loucos, né? Por que Deus criou pessoas com deficiência? Se a gente for ver lá na revista, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, tem o espírito Charles Santier, que é um rapaz, meus amigos, que ele encarnou e ele vegetava em cima de uma cama porque ele tinha uma paralisia cerebral muito intensa. Olha só que interessante. O Kardec, antes desse espírito desencarnar, ele evoca esse espírito. E esse espírito deu comunicações de uma maneira muito inteligente, explicando até o motivo que ele estava naquela encarnação, naquele corpo defeituoso, e que ele havia escolhido. Então, volto a dizer, não foi injustiça de Deus, e sim uma escolha do espírito para que ele pudesse adquirir algum tipo de conhecimento. O céu, o inferno, né? Assim, para onde a gente vai? Por que Deus criou os anjos lá tudo com asa, bonitinho, e jogou a gente aqui nesse mundo? E os espíritos nos dizem que céu e inferno não é um lugar para onde se vai, sim um estado de espírito. Quando, por exemplo, eu vou lá no João Batista, eu estou fazendo palestra, eu me sinto no céu, porque estou junto dos amigos, estou falando um assunto que eu gosto. Mas quem não estiver gostando do que eu estou falando, ele vai estar no inferno, e a gente vai estar no mesmo local. E mais do que isso, meus amigos, o conceito do céu era de que a gente, depois da morte, iria para um lugar entre os anjos e ficar lá contemplando a face de Deus sem fazer nada. No começo da pandemia, os nossos governantes pediram para que a gente ficasse 2 meses dentro de casa sem fazer nada, e ninguém quase conseguiu cumprir isso. Se em 2 meses nós não conseguimos, vocês acreditam que o céu é um lugar onde a gente vai ficar por resto da eternidade sem fazer nada? Isso estaria mais ligado ao inferno do que ao céu. Então, na questão 967, lá do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que são felizes por não sentirem ódio, não sentirem raiva, não sentirem ciúmes, não sentirem inveja, e por serem mensageiros de Deus nessa obra que é infinita. Olha só que interessante. E faz todo sentido, gente. A gente não foi criado como espíritos para a gente ficar na ociosidade. Tudo bem?
Então, a doutrina dos Espíritos vem nos explicar por que Deus é um Deus de justiça e de bondade. Mas vocês poderiam me falar, Fábio, Jesus não falou isso? Claro que Jesus falou, mas talvez não tenham entendido. Porque a primeira lei da imortalidade, Jesus a todo momento falava, olha, meu reino não é deste mundo. A todo momento ele estava falando de um mundo que seria depois da morte do corpo físico. Então, é de uma demonstração clara que todos nós continuamos vivendo depois da morte do corpo físico. Então, a primeira lei de imortalidade, Jesus cansou de falar com seus ensinamentos. Na segunda lei de evolução, Jesus falou. Ele falou que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. E eu acredito que ninguém, pelo menos eu não tenho conhecimento, ninguém tenha feito o que Jesus fez ainda nesse planeta. Mas como Jesus não mentiria, ele sabe que um dia nós faremos. Então, nós estamos evoluindo. E um dia eu vou ser um espírito igual a Jesus. Só não me pergunte como que Jesus vai estar, porque eu não tenho a menor ideia quando isso acontecer. Mas Jesus não mentiria. Então, lei de evolução, Jesus falou. Reencarnação, Jesus falou? Falou. Ele mesmo falou que João Batista, que era o primo contemporâneo dele, foi o profeta Elias, o profeta que havia vivido há séculos antes. Como isso poderia acontecer se não fosse através da reencarnação? Lá o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo explica de uma maneira muito clara, muito e bastante abrangente, não somente quando Jesus fala que o primo dele foi o profeta Elias, mas com a conversa com Nicodemos, onde Jesus destaca que é necessário nascer de novo. E Nicodemos entendeu o que Jesus quis falar, porque ele estava em dúvida de como um homem já adulto poderia retornar ao ventre de uma mulher. Então, vejam lá o capítulo 4, onde tem diversas passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento, onde eles tinham o conceito, sim, da reencarnação. Só não existia a palavra, né, gente? A palavra foi criada, acho que no século XIX. Mas lá nesse capítulo 4, o próprio Kardec diz que quando a gente ouve falar sobre a ressurreição da carne, é sobre reencarnação que Jesus estaria falando. E daí tem o livre-arbítrio e a causa e efeito. Jesus falou de livre-arbítrio e causa e efeito? Falou. Jesus falou, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Livre-arbítrio e causa e efeito, gente. Então, do meu ponto de vista, aquele espírito Mardoquê, ele foi muito feliz, gente. Muito feliz quando ele falou dessas revelações, que elas vêm numa gradação, que elas nos são entregues para que a gente possa se melhorar. Nenhuma, muitas vezes, contraria a outra, e elas vêm sempre numa crescente de informações, para que a gente, através desses ensinamentos, a gente possa evoluir mais rapidamente e subir mais rápido os degraus da escala espírita, para um dia nós sermos espíritos puros. E daí a gente desfrutar de uma felicidade que a gente nem tem noção de como ela é. Eu falo isso baseado no relato da Condessa Paula, que ela estava só no mundo superior ao mundo que ela tinha vivido, que era aqui na Terra, e ela já não conseguia descrever a felicidade que ela estava sentindo. E ainda faltava muito para ela chegar a ser um espírito puro. Então, essas três revelações, obviamente que lá, volto a dizer, lá no capítulo 1 da Gênese, o caráter da revelação espírita, o próprio Kardec, no item 8, fala que todas as religiões tiveram seus reveladores. Mas eu achei que o senhor Mardoquê, esse espírito, foi muito feliz, porque ele vem nos explicar tudo que ocorreu desde a história da infância da humanidade até os dias de hoje que nós vivemos. Cabe a cada um de nós pegarmos todas essas informações e tentarmos colocar em prática para que, dessa maneira, nós possamos evoluir cada vez mais. Desculpa pelos problemas técnicos aqui que caiu a energia, não sei até onde vocês me ouviram, e se vocês tiverem alguma questão ou não concordaram com alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Eu tenho vários defeitos, mas eu não me melindro quando o pessoal não concorda comigo, não. Pode ficarem à vontade. Amigo Fábio, eu tenho uma questão, aproveitando todo o seu conhecimento da doutrina, né? Que eu sei que você é um grande estudioso.
Não só das passagens do Antigo Testamento, né, que você soube trazer, contando a historinha aí do José, né, dos sonhos do José, bastante conhecido, tem até desenhos sobre isso, né? Dentro do meio espírita, quando você comenta sobre o espírito de verdade ou o espírito da verdade, né? Existe esse termo, né? Ainda existe uma certa dúvida, que as pessoas às vezes acham que é o próprio Jesus e outras não. O que você poderia nos trazer dentro dessa questão? Quem ou o que foi, né, o Espírito de verdade? Então, Valtão, eu acredito que seja Jesus, porque lá no Livro dos Médiuns, e também está na Revista Espírita, tem uma comunicação que começa mais ou menos assim: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, né, trazer, depois eu não lembro ela de cor toda, né? Mas algumas pessoas, do meu ponto de vista, depois no final, assina que era o Espírito de verdade. E assim, eu acredito que seja o próprio Jesus o coordenador desse trabalho, de que vários espíritos vieram para trazer essas informações. Mas você falou muito bem, existem pessoas que acreditam que não, que é uma pleide de espíritos, esse espírito de verdade. Já ouvi pessoas falando até que esse espírito seria de João Batista, que é o patrono aí da casa, né, também. Então, pelo que eu interpreto, me parece que o espírito de verdade seria o próprio Jesus, o coordenador dos trabalhos. Mas existe muita pessoas que não concordam e têm outras teses. Assim, perdoe eu não conseguir te dar uma informação, né, assim precisa. Eu, do meu ponto de vista, é o próprio Jesus, mas existem pessoas que não concordam. Eu pego muito essa esse capítulo, né, essa frase que, desculpa, não está no Livro dos Médiuns, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos dizer que, na primeira pessoa, venham como antes aos transviados, filhos de Israel, e trazendo várias informações que, do meu ponto de vista, parece ser o próprio Jesus. Mas eu volto a dizer, não existe as pessoas, um consenso no meio espírita para que isso aí eu possa bater o martelo. O mais importante, que eu acho, pelo menos, ô Valtão, é que a gente precisa ver o conteúdo das mensagens. Agora, se é Jesus, se é um outro espírito, isso aí a gente vai ficar na dúvida, mas também não faz muito, do meu ponto de vista, não tem muita relevância, porque o que vale realmente é a mensagem com que aquele espírito passou. Me perdoe aí se eu não soube responder da melhor maneira a tua pergunta, mas existem indícios que é o próprio Jesus, mas tem muita gente que pega esses indícios e falam que não é Jesus. Então eu nem vou pôr minha colher nesse angu aí, porque eu também não tenho certeza absoluta. É verdade. Independente de quem foi, né? Se foi um Jesus, o próprio Jesus, ou se foi uma pleia de espíritos, o que importa é a mensagem. Assim como também, né, nós vemos no meio espírita todo mundo querendo saber as, as vidas passadas de Chico, né? Quem foi Chico, né? Em outras vidas. Mas que diferença isso faz, né? Por exemplo, nós sabemos, através da literatura espírita, por exemplo, um caso bem simples, né? Nós sabemos quem foi Napoleão, tá certo? Napoleão foi o imperador Júlio César, e que também foi Carlos Magno. A literatura espírita confiável nos diz isso. Mas que diferença faz? Nenhuma, né? Nenhuma. 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 Ô, Walter, a gente soube que o Kardec, né, que o professor Rivaio, o próprio espírito Zéfiro, falou que ele foi um sacerdote druida, né, na região das Galhas e tudo mais, né? E alguns dizem que ele foi o próprio Jean Rus, né, que foi condenado à fogueira. Mas isso Uhum. também já não é um consenso, né? O que é É, um consenso é que o professor Rivaio foi o Kardec, um o sacerdote Kardec. druida. Mas Não, isso, Valtão, só terminando. Eu acho que isso aí traz mais divisão no meio espírita do que uma é, coisa que ajude, porque
Eu já vi vários espíritas discutindo feio aí na internet, principalmente em relação ao Chico, para querer saber que ele foi, ou se ele é o próprio Kardec ou não é, e tudo, e coisa parecida. Para mim, isso aí traz mais divisão do movimento do que alguma coisa que ajude. É. Até dizem, né, que Kardec pode ter sido Pedro, o apóstolo Pedro, também, né? Existe essa corrente, né? Mas que diferença faz? Vamos aproveitar o ensinamento. Exatamente. Ok. Da minha parte, quero agradecer, né, o Fábio, né, pela brilhante palestra a respeito da história. E isso nos fortalece naquilo que nós somos hoje, né, e o que podemos melhorar daqui para frente, né. Essas histórias, elas são bastante ilustrativa e educativa, né, para que a gente possa realmente ver o esforço que as pessoas tiveram no passado para chegarmos onde nós estamos, né? Então, é um esforço danado para isso, né? Agora, isso é realmente essa discussão de quem era no passado, deixa de ser, isso aí é só divisão mesmo. O Fábio tem toda a razão, é só ocasiona divisão no movimento, né? Só colaborando com você, Fábio, enquanto você estava comentando, respondendo a minha pergunta do Espírito de Verdade, eu abri aqui o meu Evangelho segundo o Espiritismo eletrônico, né? E fiz a busca, né, na pesquisa, só para colaborar. Não, obrigado. Isso que você comentou está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador, né, Valtão? O Cristo Consolador. E aí vem justamente lá nas instruções dos Espíritos, tem isso que você comentou, sobre o advento do Espírito de Verdade, começando justamente assim, né? Eu venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. E é importante que essa instrução é aquela que contém um lema dentro do Espiritismo, né? Que é espíritas, amem-se, né? Eis o primeiro ensinamento, instruam-se, eis o segundo, ditado pelo próprio Espírito de Verdade, né? Bacana. Exatamente. Nós temos 2 testamentos, né, Valtão? Primeiro é nos amar e depois nos instruir. E muito bom. Muito bom. Nossos queridos amigos que estão e amigas, né, que estão conectadas. Onesina, nem não levantou a mãozinha hoje. Suzana, Marcão, Rosane, quem mais está conectado aqui? Só. Ficou muito cansativo, Walter? Eu falei muito ou não? Não, Fábio. Você mesmo não tendo a muleta, né, do PowerPoint, sabe trazer as informações com muita propriedade. Você é como os americanos costumam dizer, você é um storyteller. Você é um contador de histórias, um muito bom contador de histórias. Boa, Histórias com H, não é histórias, certo. historinha da carochinha, não. São histórias com H. Parabéns, Fábio. Obrigado, viu, Walter? Muito agradecido. A Onesina quer falar. Não, eu só ia dizer que eu não levantei a mão porque aqui também está dando defeito na conexão e eu estou fazendo download ainda, estou lá no deserto com o José. Então, eu ainda estou aqui, sabe, rodando bem devagarinho. Então, assim, eu nem consigo formular nenhuma pergunta agora, porque eu ainda estou lá conectada lá com o José para ver o que vai acontecer, assim, dentro da minha cabeça, como ele se sentiu e como trouxe tanta revelação nessa história toda, nessa passagem dele. Mas já eu chego lá no Kardec, sabe? Mas aqui é devagar, a conexão é lenta mesmo. Mas muito obrigada, Fábio. Obrigado, pessoal, que pergunta aí. Então, é mais uma coisa para eu estar refletindo aqui, porque eu nunca pensei nessa história toda, no nascimento da fé, dessa forma. Eu seguia o que está lá nas escrituras, mas nunca parei para refletir sobre isso. Então,
tá fazendo assim, tipo, tá meio bagunçado ainda a minha cabeça aqui. Mas muito obrigada, viu? Mas você está interpretando o sonho junto com o José ainda lá no Ah, deserto. sim, sim. Eu estou tentando acompanhar a interpretação dele. Tá bom, então. Obrigado. Ok. A Suzane, ela escreveu, né? Só agradecer ao Fabel e a todos que tornam esta palestra possível. Muito obrigado. E o Marco Neves, né? Ele disse que foi muito completa, daí não ter dúvidas, tá? Uhum. Ok. Então, Vamos temos que... encerrar. Vamos encerrar, né? E vamos, obviamente, agradecer a presença do nosso querido amigo Fábio, por ele ter aceitado esse nosso convite de estar aqui conosco. É a segunda vez esse ano. Primeiramente foi lá no ESD, né? Numa quarta-feira à noite, agora domingo. Esperamos e rogamos que o ano que vem possamos retomar nossas atividades presenciais, porque a troca de energias, né? Ela de maneira presencial, ela é muito mais intensa, né? Muito mais positiva, muito mais amiga. Então, rogamos que a espiritualidade nos permita realizar tomar essa decisão e realizá-la de maneira, obviamente, dentro das recomendações sanitárias, dentro da que a legislação permite, dentro de cada município. Rogamos, tenhamos fé. Então, é isso. Agradecemos e antes do nosso amigo Fábio fazer a prece final, avisar os nossos amigos que nós temos somente mais uma palestra virtual, né, Edmur? Encerrando Na semana que vem, isso, encerrar o nosso chamado ano letivo. é os irmãos Cláudio e E Fábio. Fábio, maravilha. Tá bom, o tema depois a gente avisa. Então é isso. Vamos então encerrar com a prece proferida por nosso amigo Fábio. Gostaria agora de convidar a todos a tentar pelo menos deixar um pouquinho os problemas lá de fora e nos concentrarmos na figura do nosso irmão maior, Jesus, que nos disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que lá ele estaria. Senhor, mesmo que virtualmente todos nós estamos aqui reunidos em seu nome e agradecemos a tua presença. E rogamos que os bons espíritos, seus mensageiros, estejam junto conosco, junto dentro dos lares de todos aqueles que estejam nos ouvindo ou não. Que esses bons espíritos estejam nos hospitais, incentivando os profissionais, dando força para os familiares daqueles que estão adoentados e consolando todos aqueles que estejam com alguma doença não muito... uma doença um pouco agressiva ou coisa parecida, Senhor. Rogamos também que esses seus mensageiros estejam nas ruas, onde possa consolar aquelas pessoas que não têm um teto para se abrigar. Dentro das penitenciárias, onde aqueles nossos irmãos cometeram equívocos, que eles possam se arrepender e possam voltar ao caminho do bem. Rogamos, mais uma vez, Senhor, que esses bons espíritos estejam no dia a dia junto conosco, para que a gente possa colocar em prática todos os ensinamentos que o Senhor e a nossa doutrina nos trouxeram, para que dessa maneira a gente possa evoluir mais rapidamente. E dessa maneira só temos lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade, pela nossa saúde, pelos talentos que nós recebemos antes de encarnar. E que nós possamos multiplicar esses talentos, para que quando nós retornarmos para o mundo espiritual, nós sejamos espíritos melhores. E dessa maneira, subindo os degraus da escala espírita, que a gente possa fazer parte do teu exército de amor e de caridade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, espíritos amigos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Fábio.